Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos, amigas que acompanham a nossa Escola da Fé, estamos começando mais um programa hoje, dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo sobre ciência e fé em harmonia, ok? Convido vocês que estão aqui no estúdio, você de casa, para a gente rezar, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, porque sem mim nada podeis fazer, disse o mestre, né? Então, a gente não pode deixar de rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos este nosso programa de hoje. Iluminai, Senhor, as nossas inteligências para compreender, Senhor, os teus santos mistérios. Que a Virgem Maria nos acompanhe com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos aqui amigos no nosso auditório aqui de várias cidades. Aracaju, Sergipe, são vocês, né? Bem-vindos. Pode levantar a mão que o câmera vai mostrar. O Juazeiro do Norte, no Ceará, terra do Padre Cis. A gente espera que um dia ele seja canonizado, né? O Vaticano reabriu o processo dele, né? Um processo que foi complicado há uns anos atrás, mas agora parece que começou a andar. Brasília, Distrito Federal, está aí. E pessoal de Guaratiba, do Rio de Janeiro, beleza, bem-vindos. Então, gente, é uma alegria receber vocês aqui na Canção Nova, na nossa Escola da Fé. E o que nós vamos conversar hoje? Vamos continuar o estudo que eu estou fazendo com vocês, Ciência e Fé. Eu escrevi esse livro, Ciência e Fé em Harmonia, porque é uma das coisas que me preocupa muito. Porque eu fui professor universitário 40 anos, e eu vi muita bobagem sendo dita aí na vida. Se você quiser ser um bom pesquisador, você não pode acreditar nessas crendices da religião, da Bíblia, como se a ciência e fé fossem coisas antagônicas, opostas. O mesmo Deus que nos deu a ciência, deu a fé, ok? Por isso que Papa João Paulo II dizia, na encíclica dele, né, de 1999, Fides et ratio, fé e razão. A fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que é o próprio Cristo, né? Muito bem, então, eu quando começo a fazer uma coisa, eu gosto de aprofundar um pouco. Então, hoje nós vamos conversar mais um pouco, olha, a terceira aula sobre ciência e fé, ok? Eu comecei mostrando a vocês na aula passada, os grandes cientistas padres, desde o ano 1000 até mais ou menos o ano 1700. Hoje eu quero continuar um pouco, eu quero chegar até o ano mais ou menos 2000. Vocês verem como a Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição que mais estudou a ciência. E não é só a ciência teológica, não, é a ciência física, química, matemática, arquitetura, astronomia, música, artes, ok? Todo o desenvolvimento que o mundo teve na Idade Moderna e na Idade Contemporânea vem da base que a Igreja criou na Idade Média, sim, e também na Idade Moderna, como vocês vão ver aqui agora, entende? Porque, sabe, é de queimar os neurônios da gente, alguém dizer assim, não, porque a igreja é obscurantista, a igreja foi contra a ciência, a igreja é filha de Galileu, o Marte da ciência. Que Marte da ciência? Galileu não foi Marte coisa nenhuma, Galileu morreu
na amizade da igreja, recebendo os sacramentos da igreja de morrer. Mas há umas lendas negras sobre a igreja que é de assustar. Muito bem, eu quero só lembrar que você pode acessar aí essa matéria que eu mostro aqui nos nossos slides, que já começou a ver aí. Você pode ver, né, pelo facebook.com/Escola da Fé, facebook.com/Escola da Fé, ou então para assistir qualquer programa da televisão Canção Nova, você pode acessar aí o youtube.play Canção Nova. Olha que coisa bonita. Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus, Mateus 10:10, dai de graça o que recebeste de graça. A Canção Nova está dando de graça. Você pode assistir qualquer programa da televisão, qualquer hora que você quiser, pelo YouTube, né? .play Canção Nova, para a sua edificação espiritual. Muito bem, vamos então continuar a nossa conversa, né? Eu estava falando de padres e monges cientistas, olha aqui, Padre Vincenzo Riccati, já estamos lá por volta de 1700, na Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea começa em 1930, mais ou menos. Padre Vincenzo, italiano, matemático, físico, estudou equações diferenciais integrais. Quem é matemático, eu sou matemático e físico, sabe o que é equações diferenciais? É uma das coisas mais difíceis da matemática. Quem desenvolveu foi eles aqui e depois Isaac Newton e outros pesquisadores. Descobriu as funções hiperbólicas e determinou as formas padrão de adição para essas funções hiperbólicas. É outro capítulo importantíssimo na matemática. Seno, cosseno, trigonometria, né? Quem sabe matemática um pouco sabe a complexidade que é. E sem isso você não teria todo o desenvolvimento de engenharia civil que você tem hoje. E outras coisas, né? Muito bem. Antes mesmo do grande matemático Lambert ter descoberto isso e publicasse a sua descoberta sobre as funções hiperbólicas, somente em 1770. O padre Riccati, antes, já tinha descoberto as funções hiperbólicas, né? Que é importantíssimo na matemática. O pessoal da matemática sabe o que eu estou falando. Muito bem. Padre Rudyard Joseph Boscovich, um grande pesquisador. Vejam, padres, físico, astrônomo, matemático, filósofo, diplomata e poeta. Sabe por que esses homens eram assim, faixa larga? Porque antigamente a ciência não era dicotomizada como hoje, fracionada. Hoje o cara é só matemático, o outro é só... Não, antigamente o sujeito era matemático, era poeta, era físico, era químico, era astrônomo, ele fazia de tudo. Era como o médico antigamente, que era o clínico geral. Lembra do clínico geral? O médico da família. O cara fazia o parto, o cara operava, o cara fazia tudo, da criança, da mãe. Agora hoje não, né? Hoje tem um médico só do joelho, outro é só da coxa, outro é só do quadril. Não é assim o ortopedista? Fracionou, a ciência está fracionada, né? Veja que coisa maravilhosa. Os seus trabalhos influenciaram Laplace, Gauss, Euler e Jacobi. O pessoal da matemática sabe o que eu estou falando. A maioria de vocês, não sei se sabe. Laplace, Gauss foi um matemático alemão da maior capacidade. Laplace, francês, Euler e Jacobi, italiano, foram os homens que deram um impulso na matemática. No entanto, trabalharam com o padre Rudyard Joseph Boscovich. Está aí. Olha aqui, seus trabalhos influenciaram os trabalhos de Laplace, Gauss, Euler, Jacobi. Foi considerado o precursor da teoria atômica. Inclusive, esboçou algumas ideias da teoria da relatividade que o Newton veio desenvolver só quando? No final do século XIX. O padre Boscovich já desenvolvia. Ok? Alguém pode perguntar, por que esses padres da igreja estudavam tanto? Porque os jesuítas sempre foram estimulados por Santo Inácio de Loyola para estudar. Por quê? Porque Santo Inácio dizia assim, quanto mais nós compreendemos a beleza da criação, e a ciência mostra a beleza da criação, mais nós vamos tocar o rosto de Deus. Quando você compreende os segredos da natureza, o segredo da astronomia, o segredo da medicina, o segredo da... Você entende, né, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus.
Então a igreja tem na ciência não só um instrumento para melhorar a vida do ser humano, mas também um instrumento para dar glória a Deus. Está entendendo? Por isso que esses padres. Por que o primeiro observatório astronômico do mundo foi a igreja que fundou? Em 1500 e pouco, o La Specola. Exatamente para compreender os céus. Entende? Padre Christian Mayer, 1719, 1783, astrônomo jesuíta, é tamanha a sua fama que uma cratera da Lua recebeu o seu nome. Uma cratera da Lua recebeu o seu nome. Ele ajudou a implantar observatórios na Alemanha, estudou o movimento das estrelas, elaborou um catálogo com dezenas de estrelas binárias observadas a partir de 1776, sem esses imensos telescópios que nós temos hoje. Esses homens já estudavam. A astronomia, de modo especial, chamava muito a atenção deles. Vamos lá. Padre Giuseppe Piazzi. Nós estamos avançando no tempo, vocês estão entendendo? Nós estamos chegando em 1826, olha lá. Astrônomo italiano, descobriu o planeta anão Ceres, descobriu a existência de um planeta, o planeta Ceres, no cinturão de asteroides de Marte e Júpiter. Era diretor do Observatório Astronômico de Palermo, na Itália, e colaborou intensamente para que o observatório se desenvolvesse. Quem é que pode dizer que a igreja era obscurantista, ou seja, inimiga da ciência? Só alguém que não estudou a história. Se vocês pegarem esses livros de história da igreja aqui, por que eu vou fundo nessas coisas? Aqui tem 3 livros de história da igreja, cada um com 500 páginas, para mostrar o que essa igreja faz de maravilhoso. A Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Então, antes de falar bobagem sobre a igreja, vale a pena estudar um pouquinho, né? Porque, sabe, quando a gente fala bobagem, alguém pode chamar a gente de ignorante. Fica chato, né? Alguém que sabe das coisas e desmente a gente, não, você está falando bobagem. Fica chato. Olha que beleza. Esse é brasileiro. Padre Roberto Landel de Moura. Já estamos aí, 1861, morreu em 1928. O que o Padre Landel de Moura descobriu? O brasileiro de Porto Alegre fez a primeira transmissão de voz sem fios no mundo. Primeiro homem que conseguiu fazer uma transmissão sem usar fio. Ok? Realizou essa experiência na cidade de São Paulo. Apesar de Marconi, o italiano, ser considerado o pai do rádio, para muitos, na verdade, é o Padre Roberto. Ele é o patrono dos radioamadores do Brasil. Daí, esse homem, ele fez uma transmissão na capital de São Paulo, na Avenida Paulista, no Torre da Avenida Paulista, mandou uma mensagem para um outro lugar, não sei onde, de São Paulo, sem fio, pela primeira vez. Aí surgiu, né, telégrafo, surgiu outras coisas, e hoje nós temos o quê? As ondas eletromagnéticas que se faz com controle remoto. Esses homens foram os pais dessa descoberta. Um padre da igreja brasileira. O que mais? Esse é fantástico. Esse é extraordinário. Esse já está aqui, pertinho, morreu em 1966. Padre Georges Lemaitre, belga, jesuíta, né? Doutor em astrofísica, foi amigo do Dr. Albert Einstein, propôs a teoria do Big Bang em 1927. O que é a teoria do Big Bang? Como é que o universo começou? A partir de um ponto onde o mundo estava ali dentro. E houve um feixe de luz com a temperatura de bilhões de graus, inimaginável, que chegou até nós, essa evolução, depois de praticamente 14 bilhões de anos. Quem descobriu isso? Aquilo que o Gênesis fala, no princípio Deus criou a luz. Que luz é essa? Está aqui, o padre descobriu, o padre Georges Lemaitre. Enfrentou, enfrentou Einstein. Einstein foi o maior cientista físico do século XX. O homem ganhou o prêmio Nobel de Física porque descobriu o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? É esse efeito quando você chega perto de uma porta de vidro, a porta abre. Que mistério é esse? Que segredo é esse? Efeito fotoelétrico. Quando você corta o feixe de luz, desarma o sistema elétrico. A porta abre ou fecha. Quem descobriu isso? Dr. Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Ele não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria geral da relatividade, não.
por causa do efeito fotoelétrico. No entanto, ele não concordou com o padre George no começo, mas depois o padre George Lamette pegou a teoria geral da relatividade do Dr. Einstein e mostrou, está aqui, baseado na sua teoria, eu cheguei no Big Bang. Opa, o Einstein disse, é a melhor explicação que eu encontrei para a origem do universo. E a partir daí, eles passaram a fazer conferências juntos, de física, 2 cientistas gigantes, ele de batina, para usar batina, George Lamette de batina, e o Dr. Einstein. Tem fotografia dos dois na internet, se você colocar lá no Google, Dr. Albert Einstein e padre George Lamette, você vai ver a foto dos dois dando aula, fazendo conferência juntos. Olha que beleza. Einstein disse que era a mais bela e satisfatória explicação da criação que ele já ouvira. Lamette foi homenageado por muitos órgãos científicos e também por vários cientistas de renome. Olha aí, nos nossos dias, um padre, né, da igreja. Pode passar. O padre John Gregor Mendel, esse também, outro padre que descobriu o quê? As leis da genética. Se o homem conseguiu chegar hoje no DNA e decodificar o código genético do ser humano, é porque esse homem aqui começou todo esse trabalho. Né? Morreu em 1884. Austríaco, pai da genética, agostiniano, fez pesquisa com ervilhas, né? Descobrindo então a transmissão dos caracteres hereditários. Autor da célebre frase, a partir das coisas mais simples, descobrireis a verdade. Estão vendo? Outro padre da igreja que trouxe uma contribuição assim ímpar na medicina, na biologia, as leis de Mendel. E quem já estudou as leis de Mendel na biologia, sabe que beleza que é, né? Mas esse homem, lá no seu mosteiro, cruzando ervilhas de vários tipos, ele foi entendendo como é que acontecia a hereditariedade. E deixou essa descoberta que até hoje está de pé. Vamos lá. Padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, olha aí, outro padre fantástico, né? Quem foi? Foi um dos precursores da aviação. Todos os anos, a Força Aérea Brasileira concede a medalha a pessoas que prestaram serviços importantes para a aeronáutica. A medalha tem o nome do padre Bartolomeu de Guzmão. Um padre da igreja que descobriu os primeiros princípios da aerodinâmica do avião. Né? Por que um avião levanta voo? Porque você tem o aerofólio. Né? O ar que passa por baixo passa com menos velocidade do que o ar que passa por cima. Quando o ar tem mais velocidade, diminui a pressão. Então, há uma pressão de baixo para cima, sustenta o avião. Esse homem descobriu os princípios básicos. Né? Está aí, padre da igreja. O que mais? Padre Michel Heller, esse está vivo ainda hoje. Né? Padre Michel Heller, cosmólogo, matemático, nascido em 1936, professor de filosofia na Pontifícia Universidade de João Paulo II, na Cracóvia, Polônia, membro da equipe do Observatório do Vaticano, o La Specola, né? Recebeu em Londres o prêmio acadêmico mais reconhecido do mundo. Em Londres, o prêmio acadêmico mais reconhecido do mundo, que mostra como a matemática pode oferecer provas indiretas da existência de Deus. O que esse homem descobriu? Como é que esse homem, pela matemática, ele ofereceu provas indiretas da existência de Deus? Quem sabe probabilidade, sabe estatística, ele baseou toda a sua ciência nisso. Por que o mundo não pode ter sido criado por acaso? Porque o acaso é o efeito de 2 acontecimentos fortuitos. Por exemplo, 2 carros que de repente se encontram numa esquina. É um negócio inesperado, que ninguém programou. E a natureza é toda ela feita de coisas determinadas. Jamais o acaso, e aí ele prova com equações matemáticas isso. O acaso, matematicamente, jamais poderia gerar, por exemplo, uma proteína para que houvesse a vida. O que é uma proteína? A proteína é uma macromolécula, né? Espécie de uma corrente. Só para dar um exemplo, né? Quando você tem, por exemplo, a insulina. A insulina é uma macromolécula que tem 96 elos. Se você trocar 2 elos de lugar, não é mais insulina.
se você injetar isso no sangue de alguém, não identifica mais o excesso de açúcar e não queima esse excesso, que é o que a insulina faz. Ora, qual é acaso? Queria ordenar 96 moléculas para formar uma macromolécula que tivesse essa inteligência de identificar o excesso de açúcar no sangue e queimá-lo. Então, o padre Heller ganhou um prêmio, não é da igreja, não. Ganhou um prêmio do mundo, né, mais reconhecido do mundo por um estudo que mostra isso. Foi publicado na agência Eclésia, está aqui a data de publicação. O valor do prêmio, 1.170.000 euros. O euro está na faixa aí de uns R$5. Ou seja, esse homem recebeu um prêmio de 5 milhões de reais. Exatamente se aplicou nas pesquisas aí, né, do La Specola. Vamos lá. Padre George Coyne, americano, 76 anos, agora já passou um pouco, né? Essa publicação saiu na Folha de São Paulo em 2009. Jesuíta, doutor em astronomia, tendo dirigido o Observatório do Vaticano por 28 anos, recebeu o prêmio Van Biesbroek da AAS. O que é AAS? Associação Americana de Astronomia. O país mais avançado em astronomia no mundo é os Estados Unidos. Foi o primeiro que colocou o homem na Lua. No entanto, essa Associação Americana de Astronomia deu ao padre George Coyne, né, um prêmio. Né? Isso saiu, né, na Folha de São Paulo em 2009. Vocês estão vendo quantos padres, quantos homens da igreja que deram uma contribuição fantástica à ciência? Repare que eu peguei desde o ano 1000. Nós estamos concluindo essa aula aqui chegando perto do ano 2000, mas eu mostrei aí, olha, podia mostrar muito mais. Eu só não quero mostrar mais para não cansar vocês. Pode ir lá, pode passar. O Vaticano, olha que dado espetacular esse. Eu vou explicar. O Vaticano negociou uma parceria entre o seu laboratório de astronomia, que se chama La Specola, né, e o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, o CERN, para reativar, consertar o acelerador de partículas LHC. LHC quer dizer Large Hadron Collider. É um colidor de partículas quase que na velocidade da luz. No segundo semestre desse ano. Isso é publicado aí, né? Aqui tem, inclusive, o site que trouxe essa notícia. Eu quero explicar o que é isso. Isso é uma coisa fantástica. A máquina mais cara que o homem já produziu até hoje é esse LHC, Large Hadron Collider. É um anel que tem 20 quilômetros de comprimento. Ele ocupa 100 metros abaixo do solo, porque não pode ser construído em cima. O que ele faz? Ele acelera prótons e elétrons e faz uma colisão para que eles se esmigalhem perto da velocidade da luz, para poder descobrir uma partícula chamada bóson. O que é esse bóson? Quando o padre George Lamette descobriu o Big Bang, que é apenas um feixe de luz, de energia pura, um físico inglês chamado Higgs disse: bom, essa descoberta está correta se aparecer o bóson. O que é o bóson? O bóson é uma partícula que transforma energia pura em matéria, transforma luz em matéria. Como é que vai surgir o universo desse feixe de luz? Tem que ter um agente aí que faz essa transformação de matéria. Depois o Dr. Einstein descobriu a relação entre massa e energia, pela equação E igual a mc ao quadrado, né? Então, todo mundo procurava esse bóson. Construíram esse laboratório, que custou mais de 10 bilhões de euros pelo CERN. O que é o CERN? O CERN é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear da Europa. Resultado, há uns 5 anos atrás, encontraram o bóson. Recebeu o nome de bóson de Higgs, porque o Dr. Higgs é que tinha preconizado que tinha que existir. Com isso, fechou a questão. O padre George Lamette está certo. O mundo começou no Big Bang.
Houve outros cientistas que participaram também. Agora, o que aconteceu? Quando eles deram a partida nessa máquina gigantesca, que é a maior máquina que a humanidade construiu até hoje, mais cara que um foguete desse que vai para a Lua, né? Quando eles deram a partida para funcionar, ele deu problema. Quem é que ajudou a consertar essa máquina? O Vaticano negociou uma parceria do seu laboratório Specola e o Centro Europeu para reativar o acelerador de partículas. Veja a capacidade que tem o Centro Astronômico do Vaticano. Foi ajudar a máquina mais poderosa do mundo a encontrar os defeitos e voltar a funcionar. E continuou e funcionou. A partir daí encontraram o bóson de Higgs. Eu sei que é difícil você entender o que eu estou falando, porque envolve muita coisa de física, de química, etc. Mas o que eu quero que vocês entendam é só uma coisa: a participação dos cientistas da igreja nisso. Aí você pergunta, por que a igreja, esses homens da igreja, fazem tudo isso? Para ver o rosto de Deus, para mostrar para a humanidade, para mostrar para cada um de nós que Deus existe. Sem Ele, nada disso poderia acontecer. Entende? Quer dizer, então a igreja, ela usa a ciência também como um meio de fortalecer a fé, né? E todos os papas autorizam. Não sei se vocês sabem, eu vou mostrar ainda hoje aqui, o Vaticano tem, né, a Pontifícia Academia de Ciências, que tem nela mais de 20 prêmios Nobel. Mais de 20, não tem nenhuma universidade do mundo que tenha um staff de professores com 20 prêmios Nobel. É claro que esses jovens não ficam todos no Vaticano, eles são consultores ad hoc, quer dizer, eles ajudam o Papa nas questões que o Papa quer que sejam estudadas, né? Quando é preciso. Mas é um conjunto de professores, prêmios Nobel, e de todas as áreas. É a área de psicologia, de física, de química, de matemática, de medicina, né? Que aliás eu já mostrei aqui na semana passada. Intervalo? Bom, muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e depois a gente vai continuar vendo mais coisa bonita sobre isso. Espere aí. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu esqueci de mostrar esse livro, que era para ter mostrado já no começo do programa. Tenha um ótimo dia. Esse livro foi escrito por uma consagrada, já bem antiga da Canção Nova, muito experiente, a Djaneira Silva, né? Ela coloca aqui, palavras de encorajamento e fé. É um livro de meditação, para você ler aí uma página por dia, aquecer a sua alma, aquecer o seu coração, né? Está aqui a Djaneira, a fotozinha dela aqui, né? E o que está escrito aqui atrás desse livro é o seguinte, ó, ter um ótimo dia é nosso primeiro desejo ao amanhecer. E para que isso aconteça é essencial alimentar a alma com palavras de vida eterna. Neste livro você encontrará a palavra certa para cada dia e ela dará a você uma base segura para viver com sabedoria e leveza toda e qualquer situação que lhe acontecer durante o dia. Está aí, né? Tenha um ótimo dia. Da Djaneira Silva. Muito bem, eu quero dizer aqui também que a TV Canção Nova está completando 30 anos. Completou esse ano, né? E que coisa maravilhosa, gente. 30 anos sem comercial. 30 anos sem propaganda. Padre Jonas, quando começou, eu me lembro muito bem, antes dele começar a televisão, um dia eu estava fazendo um programa na rádio, só tinha rádio. Estava à noite aqui fazendo um programa, lá com José Hamilton, que ainda está por aí, né? José Hamilton, o Fernando, a turma da rádio. E eu ia indo embora de noite, já escuro, quando eu vejo um homem na rua, a rua era toda rua de terra aqui, deu sinal para mim, eu parei, quem que era? Padre Jonas. Eram umas 10 horas da noite, terminado o meu programa, e abri o vidro do carro, o Padre Felipe, quero te falar uma coisa, que é, padre, vou começar a televisão. A rádio tinha 10 anos, falei, padre, nós não estamos aguentando nem tocar a rádio, vou começar a televisão.
O Senhor me disse em oração que está na hora de eu começar a televisão. E eu vou começar sem propaganda, sem comerciais. Gente, é um milagre. É um milagre. Olha, eu estou aqui há 40 anos. Desde o primeiro dia da rádio, acho que lá em 1980, até hoje. Fazendo programa de rádio, depois de televisão. Esse homem com 83 anos, continua aí, ó, na luta, né? Mantendo aí essa televisão que está completando 30 anos. E agora tem TV em Portugal. De Portugal irradia também, eu acho que para lá o norte da África. E hoje todo mundo pega pela internet também, né? Gente sendo salva, almas sendo salvas, né? O evangelho sendo levado às pessoas, né? Podemos dizer no mundo inteiro, né? Por isso que a Canção Nova pede que você ajude, entendeu? A sua contribuição é que faz esse milagre acontecer a cada dia. Muito bem, vamos em frente. Vamos continuar conversando aqui sobre a nossa ciência e fé. Pode passar aí, Renata. Um dado interessante, nomeação como membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências. Eu falei para vocês da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, que tem mais de 20 prêmios Nobel. Aqui nós temos a nomeação, só para dar um exemplo, de um desses membros dessa Academia Pontifícia de Ciências, o professor Stefan Walter Hell, diretor do Instituto Max Planck da Alemanha, Institute for Biological Chemistry em Göttingen, diretor do Max Planck Institute for Medical Research em Heidelberg, República Federal da Alemanha. Está aqui, um dado desse ano, ó, 23 de julho de 2019. Esse homem foi nomeado agora. Que nomeação? O Papa convida esses prêmios Nobel para fazerem parte do grupo de professores da Academia de Ciências do Vaticano. O homem é do Instituto Max Planck da Alemanha, um dos institutos mais famosos do mundo. É como Harvard nos Estados Unidos. O Max Planck na Alemanha é como Harvard em Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá. Agora eu quero colocar aqui, mudando um pouco de assunto, o que tem a ver a Bíblia com a ciência? Como é que a ciência ajuda a entender a Bíblia? Ajuda e muito. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Terra Santa, 1984, eu cheguei na sinagoga de Cafarnaum, ali onde Jesus fez aquele discurso da Eucaristia, capítulo 6 de São João, e eu vi lá um buraco lá no meio da sinagoga, lá, e eu vi que tinha um homem lá embaixo, com um chapeuzinho na cabeça, e eu percebi que era um arqueólogo. E eu cheguei perto dele, perguntei quem ele era, o que ele estava fazendo, ele me disse que era da Escola Bíblica de Jerusalém. E o que o senhor está fazendo aí? Né? Ele me disse, eu estou aqui pesquisando aqui embaixo a história desta sinagoga. Porque a sinagoga foi construída no tempo de Cristo, foi destruída, depois foi reconstruída pelos cruzados. Então ele estava estudando a história daquela sinagoga. Está vendo? No século XX, usando a ciência, a arqueologia, para entender melhor a Bíblia, a revelação divina. Então a igreja usa a história antiga, usa as línguas antigas, o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, entendeu? Usa a física, a química, a matemática, para entender a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita num contexto de 3.000 anos atrás, o Antigo Testamento. Se a gente não entender o que se passava lá naquele tempo, a gente não entende o que o autor sagrado quer dizer. Bom, então aqui eu coloquei algumas coisas bem simplificadas. Vamos lá. É através da ciência que a igreja confirma cada vez mais a autenticidade dos textos bíblicos e consegue entendê-los cada vez melhor, também com o auxílio da graça de Deus. Então, é a graça e a ciência, a fé e a ciência, para entender a revelação divina. Os evangelhos são documentos de autenticidade cientificamente comprovada. Alguém pode dizer assim, como é que a gente pode ter certeza que esses 4 evangelhos são autênticos? Como é que a gente pode ter certeza que foi mesmo Mateus, Marcos, Lucas e João? A ciência provou isso. Ok? E eu quero mostrar a vocês como é que a ciência provou isso. Eu não vou colocar tudo aqui. Nesse livro, Ciência e Fé, eu coloco com detalhes. Mas passa aí. Quem provou para o mundo
Quem provou para o mundo a autenticidade dos evangelhos foram os próprios inimigos da igreja. Quem é inimigo da igreja? Os racionalistas do século XVIII e XIX, que odiavam a igreja, queriam destruir a igreja, então quiseram provar para o mundo, olha, os evangelhos são uma farsa. A igreja inventou esse monte de lorota aqui, que é para ter poder diante do povo e tal. Então os racionalistas, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, Renan, Ranach, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, aqueles que fizeram a tal enciclopédia francesa, que gerou aquela horrorosa Revolução Francesa, que matou 17 mil padres e 30 mil religiosos na guilhotina. Ok? Esses homens quiseram destruir os evangelhos. Esses homens quiseram mostrar para o mundo que a igreja é uma farsa. Só que eles quebraram a cara. Quebraram a cara por quê? Os seus adeptos, Renan, Ranach, Rousseau, Voltaire, etc., empreenderam com grande ardor o estudo crítico, científico dos 4 evangelhos, com a sede de destruí-los e mostrar ao mundo que eles eram falsos. O que aconteceu? Nosso amigo Renan, que escreveu a vida de Jesus, ele não acreditava que Jesus era Deus, mas ele achava que Jesus era o homem mais perfeito do mundo. Ernest Renan escreveu a vida de Jesus. Lá ele escreve o seguinte: em suma, eu admito como autênticos os 4 evangelhos canônicos. O inimigo da igreja, racionalista, com a crítica racionalista, o que eles fizeram? Eles pegaram os 4 evangelhos e por análise indutiva, dedutiva, analítica, comparativa, eles tentaram ver, esse cara está falando uma coisa, esse está falando o contrário, esse está falando... No fim, eles chegaram à conclusão que não tem obra mais perfeita que os 4 evangelhos. Eles ficaram bobos de ver, por exemplo, olha que coisa interessante, um evangelista contar a negação de Pedro. Pedro negou Jesus na quinta-feira santa. Nossa, gente, que honestidade desses homens. Pedro era o chefe da igreja. Como é que eles contam o pecado de Pedro para todo mundo ficar sabendo? Conta, porque é verdade, a verdade tem que ser colocada. Os racionalistas perderam o chão de ver a honestidade dos evangelhos, contando os erros dos apóstolos, contando os erros de Pedro. Entendeu? E aí, passa. Olha o que o senhor Harnack, o racionalista alemão, disse. Quando eu falo racionalista, é aqueles homens que só acreditavam na razão, só na ciência. Se a ciência não provar, acabou, não existe fé, não existe milagre. Esse aqui foi o chefe do racionalismo alemão, von Harnack. O senhor von Harnack, ele foi obrigado a afirmar o seguinte: o caráter absolutamente único dos evangelhos é hoje em dia universalmente reconhecido pela crítica. Isso está no livro Jesus Cristo é Deus, do padre José Antônio Laburu. É um livro que nós publicamos. Esse livro aqui conta a história toda desses racionalistas. Jesus Cristo é Deus. Aqui esse autor é um padre espanhol que fez 5 conferências numa universidade espanhola para provar a divindade de Jesus. E é uma coisa maravilhosa. Um livro que você lê numa noite. Mas é ele que traz essas citações aqui, desses racionalistas. Mais uma citação só. Aqui eu podia citar uns 30 racionalistas que ele traz. Aqui eu pensei só uns 2, 3 exemplos. Um outro exemplo, os mais exigentes críticos racionalistas do século XIX, Hort e Westcott, foram obrigados a afirmar o quê? 2 pontos. As 7/8 partes do conteúdo verbal do Novo Testamento não admitem dúvida alguma. Ou seja, se você dividir o Evangelho em 8 partes, 7 partes não tem dúvida. Entendeu o que ele está falando? 7/8 partes admite. A última parte, essa última partezinha, consiste preliminarmente em modificações na ordem das palavras ou em variantes sem significação. Não altera nada do texto básico. De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas
que podem ser avaliadas em menos de um milésimo do texto todo. Quer dizer, esses racionalistas que quiseram destruir os evangelhos, como diz o Harnack, nós construímos um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Pedestal que é lugar de honra que você coloca para colocar uma imagem em cima, né? Esse von Harnack disse: nós trabalhamos 50 anos para destruir os evangelhos, mas o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. É impressionante essa história, mas é a ciência. Eles usaram a ciência para destruir os evangelhos, descobriram que os evangelhos são autênticos, o que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, né? Esses evangelhos estão aí. Não existe mais o original de nenhum dos 4 evangelhos, claro, porque foram escritos há 2000 anos atrás em pergaminho, pele de carneiro, ou então em papiro, papel, isso tudo se estraga, mas nós temos mais de 5.000 cópias, desde os primeiros, e os especialistas sabem chegar no original, ou seja, no autógrafo, no original, a partir das cópias, e essas cópias que a igreja tem do século I, século II, século III, século IV, onde é que estão? No Vaticano? Não. Onde é que estão? Nos museus da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E pergunta se eles vendem isso. De jeito nenhum. Por quê? Porque é verdade, porque é autêntico. É importante a gente saber isso, porque isso fortalece a nossa fé. O Evangelho não é lenda, o Evangelho não é mito. A ciência prova a autenticidade dos evangelhos. Entenderam a importância da ciência junto com a fé? É isso aí. O que mais? É por isso que o catecismo da igreja diz o seguinte, o que diz o catecismo lá no parágrafo 126? O catecismo diz assim, ó, essa maravilha aqui, né? Essa maravilha aqui, diz assim, né? A igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade, afirma sem hesitação, sem dúvida, transmitem fielmente aquilo que Jesus, o Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado ao céu. A igreja não tem dúvida. Os evangelhos falam realmente. Sabe, gente, entrou uma heresia na igreja, no século XX, de uma tal teologia liberal, de um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que dizia assim, não, os evangelhos não são autênticos, não. Esse evangelho da fé aí, não é o mesmo evangelho, não é o mesmo, esse Cristo da fé, não é o mesmo Cristo da história, não. Isso depois que o Cristo morreu, as comunidades inventaram essas histórias maravilhosas de Jesus aí, esses milagres todos. Por isso que vocês de vez em quando vê alguém negar a ressurreição, alguém negar que a multiplicação dos pães foi milagre, alguém negar que Jesus caminhou sobre as águas. Por quê? É lenda que as comunidades inventaram a posteriori. Aqui diz, não, historicamente afirma sem hesitação que o que estão nos evangelhos foi exatamente o que o Senhor fez, disse, até o dia em que foi elevado ao céu. Essa é a nossa fé. Essa que dá sustentação à nossa prática religiosa. Se a gente não tem essa musculatura espiritual, a gente fica em uma vara verde balançando aí, ao vento das falsas doutrinas, entendeu? Então, nós temos que ter. E a ciência ajuda a isso. Vamos lá, Renato. A ciência ajuda a interpretar a Bíblia. Eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Olha, gente, eu teria que colocar muita coisa. Aqui eu vou pegar só um exemplo. Por exemplo, como é que a igreja ajuda a gente a interpretar o livro do Gênesis? Que é um livro básico, né? É o livro da criação do mundo, da criação do homem, da criação da mulher, do pecado original, da promessa da salvação pela Virgem Maria. Uma mulher vai esmagar a cabeça. Como é que a ciência ajuda a gente a entender isso daí? Né? Primeira coisa,
que a igreja já entendeu pela ciência. Não posso interpretar isso ao pé da letra. É uma parábola, vamos dizer assim, é uma alegoria que o autor sagrado, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, talvez os sacerdotes, os escribas ali, nas cortes de Salomão, do rei Davi, eles escreveram, ou coletaram tudo que veio do passado, mas numa linguagem simbólica, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então a ciência ajuda a igreja a entender o que é verdade religiosa, o que é periférico. Vou dar um exemplo. Quando você compra um remédio, o remédio vem dentro de um vidro, o vidro vem dentro de uma caixa, e o farmacêutico põe dentro de um saco plástico, e você leva para casa. Interessa o saco plástico? Não. Interessa a caixa que o remédio vem? Não. Interessa o frasco? Não. O que interessa? O remédio. A Bíblia é isso. A Bíblia é um remédio, mas que está dentro de um frasco, uma linguagem cultural da época, uma caixa, uma embalagem, que é o contexto histórico, social, político e econômico da época, né? E ainda vem dentro de um saco plástico, pode ser outras coisas. O que a igreja faz? Ela destampa o vidro, tira o plástico, tira a caixa, e vai lá tomar o remédio, e mostra para nós o que é o remédio. Então eu quero colocar aqui apenas um exemplo do que a igreja entendeu do Gênesis. Por exemplo, veja lá, o livro do Gênesis quer nos ensinar através de uma linguagem metafórica, alegórica, simbólica, o quê? Primeiro, Deus criou o ser humano masculino e feminino, fez o homem, fez a mulher, não é isso? Não fez 3, 4 sexos, fez um homem e uma mulher. Segundo, podendo ter havido a evolução da matéria pré-existente. Então o que a igreja entendeu pela ciência? Os 6 dias da Bíblia não são 6 dias de 24 horas, são as etapas de evolução. A igreja não nega a evolução, certo? Até chegar ao grau de complexidade do corpo humano, até que esse Big Bang, até que esse foco de luz foi esfriando, foi emitido com uma temperatura de bilhões de graus, foi esfriando, gerando a matéria, chegou no homem e na mulher. Quando esse ser, vindo talvez de um primata, né, ele chegou à capacidade de poder receber o espírito, a alma, então Deus colocou nele a alma. A alma não vem da evolução. O que vem da evolução é o corpo, a matéria, a alma, Deus, porque a alma é imagem e semelhança de Deus. A matéria jamais poderia gerar a alma, entenderam? A igreja aceita a evolução, desde que se obedeça a isso. O que mais? 2, o Gênesis ensina, Deus concedeu aos primeiros pais a chamada justiça original. O que é justiça original? Justiça original é o seguinte, o homem em harmonia com ele, não tinha conflitos internos como nós temos hoje, neuroses, psicoses, depressão, não, o homem estava em paz com ele, estava em paz com a natureza, estava em paz com a mulher e estava em paz com Deus. Chama-se justiça original. Era Adão e Eva no paraíso de Deus, convivendo com Deus, na harmonia, entenderam? Que perdeu por causa do pecado original, que dava ao homem perfeita harmonia consigo, com Deus, com a mulher e com a criação. A criação do mundo bom por parte de Deus. Então, outra coisa que o Gênesis mostra, o mundo é bom, né? A elevação do homem, a filiação divina, o homem é filho de Deus, e a violação desta ordem inicial pelo pecado. Infelizmente, o pecado quebrou esta harmonia que o homem tinha no paraíso, com Deus, com a mulher, com a natureza e com ele mesmo, né? Vamos lá. Depois, 3, Deus deu aos primeiros pais um modelo de vida, ou seja, figurado pela proibição de comer a fruta da árvore da ciência do bem e do mal. O que é esse modelo de vida? Vivam conforme a minha vontade. Eu sou o seu Criador, então eu sei o que é bom para você. Para nós hoje são os mandamentos. Então Deus criou o homem, você vai ser feliz se você viver isso daqui. É como você fala para o seu filho, para a sua filha, viva assim para você ser um bom rapaz, uma boa menina. Mas aí o homem não, tentado pelo demônio, né? Bom, então ele fala, criado para viver em comunhão com Deus, e como filho de Deus,
Ele devia comportar-se não guiado por si mesmo, pela sua vontade, mas guiado pela obediência de Deus. Então é isso que a própria ciência da teologia levou a igreja a compreender. Vamos lá. Depois então, o homem por soberba e desobediente disse não a esse modelo de vida, né, que propôs o Criador. E então, perdeu a comunhão com Deus. Não tem coisa pior. Perdeu a comunhão. Foi embora do paraíso. Aquele paraíso simbolizava o quê? A comunhão com Deus. Aquele jardim do Éden. Éden quer dizer delícias. O homem estava na casa de Deus. Quando você tem um amigo do peito, você traz para dentro da sua casa, para queimar uma carninha, não é isso que não fala o povo? Está ali, a gente quer a intimidade do jardim, da casa. Era isso. O homem perdeu isso. A comunhão com Deus. Né? Daí. Perdeu o que a teologia chama de estado de santidade e de justiça original. Justiça original é aquele equilíbrio todo que eu falei. O estado de santidade é a comunhão com Deus. É isso que nós perdemos. E que Cristo veio reconquistar para nós a preço da sua vida. Né? Vamos lá. 5. O fratricídio de Caim. Caim que mata Abel. Que história é essa? O irmão matou o irmão. A gente entende. Consequência do fato de que o homem abandonou a Deus. Quando o homem abandonou a Deus, ele vira um bicho. Toda essa miséria que está na rua aí, meus irmãos, assalto, roubo, sequestro, isso é falta de comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não faz essas coisas. Certo? Então o homem abandonou Deus. Perdeu também o amor ao seu semelhante. Quando o homem perde o amor a Deus, ele perde o amor ao outro. Por isso que ele mata, rouba, tapeia, despreza, explora. Desta maneira, o autor mostra que Deus fez um mundo bom, convidou o homem para a comunhão com ele, mas o homem disse não. Deus reafirma seu desígnio de bondade, prometendo restaurar mediante o Messias a amizade rompida pelo pecado. Então, Gênesis 3,15, uma mulher vai esmagar a tua cabeça. É o proto-evangelho, né? A primeira promessa de salvação, que já está no primeiro livro da Bíblia. Então, veja que maravilha esse livro. Mas olha, gente, a igreja trabalha muito com a ciência, com as línguas antigas, com a arqueologia, a paleontologia, para compreender essas coisas. Hoje chega para nós assim bonitinho, detalhado, arrumado, mas na verdade, muita gente estudou sobre isso. Bom, aqui eu termino estas aulas sobre ciência e fé, mostro de novo esses dois livros aqui, quem quiser aprofundar nesse estudo, Ciência e Fé em Harmonia, e também Jesus Cristo é Deus, apenas dois, que dentre muitos que a gente pode encontrar, e eu quero mostrar também esse outro livro, Uma História que Não é Contada. Aqui eu não tive tempo de mostrar, eu não vou me prolongar muito, porque eu não quero cansar vocês muito com um tema só, mas quem que fundou as grandes universidades no mundo, a partir do ano 1100? A Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira universidade de Bolonha, na Itália, a igreja, do mundo ocidental. Depois Sorbonne, na França, a grande Sorbonne, que o padre Sorbonne fundou, por isso que chama-se Sorbonne. Olha aí. Depois Montpellier, na França, para estudar medicina, tudo lá, 1200, 1100. Oxford, na Inglaterra, Cambridge, na Inglaterra, Coimbra, em Portugal, Valladolid, na Espanha, La Sapienza, na Itália. Quem fundou as primeiras universidades do mundo? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a igreja tem esse monte de cientistas que eu mostrei para vocês. Para você ter uma universidade, você tem que ter professor, tá certo? E o que eu mostrei a vocês aqui é que a igreja tinha essa base. Por isso a igreja construiu a civilização ocidental. Esse livro eu mostro isso. Eu mostro isso por quê? Porque chega de ver gente bater na igreja, chega de lenda negra contra a igreja católica, e os católicos sem instrução não sabem se defender, e os nossos filhos vão para a universidade evangelizados, batizados, crismados, e vai lá e vira ateu.
porque seus professores vão falar de Nietzsche, que falava da morte de Deus, de Schopenhauer, que dizia que a vida era um absurdo, e não sei o que mais, em Jean-Paul Sartre, que Deus não existe, e sei lá o quê, entende? Então a cabeça do jovem que não conhece a verdade fica cheia de ateísmo, e volta para casa odiando a igreja, desprezando a fé dos pais. Não. Esses livros é para criar um contraponto sobre essas coisas, entenderam? Chegamos ao final do programa, agradeço a vocês que vieram participar aqui, e vocês de casa. Eu quero pedir, para encerrar o programa, que os nossos diáconos e sacerdotes nos deem a bênção, lá à distância mesmo, porque a bênção vale à distância, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.